Amém. Toca em mim, Senhor Jesus, toca em mim. 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 Toca em minha alma, no meu pensamento, no meu coração. Toca em mim, Senhor Jesus. Toca em minha alma, no meu pensamento, no meu coração. Toca em mim, Senhor Jesus. Eu tenho algo para te dizer nesta noite. Hoje Jesus vai tocar em você. Hoje Jesus vai bem tocar em você. Quem tem uma Bíblia aí? Diga assim: esta é a minha Bíblia, a poderosa, eterna, santa e infalível palavra do meu Pai. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: agora receberei desta palavra no poder e na unção do Espírito Santo. Diga: o meu coração está aberto. Diga: minha mente está alerta. Diga: diga: nunca mais. Diga: nunca mais serei o mesmo. Porque a minha alma, o meu espírito e até o meu corpo será impactado pelo poder do meu Deus, por intermédio desta palavra, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Diga amém. Feche os seus olhos. Pai, eu me submeto a Ti, porque se tem algo que eu sou totalmente convencido, é de que eu não posso nada sem Ti. Então eu me submeto à Tua perfeita vontade. Senhor, mas eu resisto a todo espírito que não Te louva, e eu vou usar a autoridade que o Senhor me deu em Jesus. E vou ordenar agora, vou lançar uma palavra de ordem agora no mundo espiritual. E vou ordenar que todo espírito das trevas saia deste lugar agora. Se não sair por bem, vai sair por mal. Porque eu lanço a palavra de ordem e os anjos do meu Deus vai fazer o seu trabalho aqui nesta noite. Vai amarrar e vai levar embora. Então, diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai embora agora. Eu te proíbo de bloquear mentes. Eu te proíbo de fechar ouvidos. Eu te proíbo, Satanás, de fechar a boca de pessoas neste lugar. Eu te proíbo de bloquear a alma de vidas para que não entendam a mensagem. Eu te proíbo. Vá embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Antes de começar a mensagem, eu quero falar sobre a escola bíblica dominical. E eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo um momento assim tremendo na nossa escola bíblica dominical.
Quem tem o Espírito Santo consegue perceber isso. Nós estamos vivendo um momento de edificação extraordinário na nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando acerca do Apocalipse. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca estudei o Apocalipse de uma maneira tão fácil, tão inteligente, como agora, através dessa lição, que já está terminando. Eu tenho aprendido muitas coisas, apesar de ser um fã do Apocalipse. Sempre fui fã do Apocalipse. Eu sempre estudei Apocalipse e escatologia. Mas eu particularmente tenho aprendido demais. E vou guardar essa revista. Eu vou guardar como consulta, porque é um tesouro. E daqui a 2 domingos nós vamos estar entrando numa revista nova, numa lição nova. E uma revista que, para mim, é fantástica. O tema da revista é ser um verdadeiro cristão. Vai falar sobre caráter cristão. Vai falar como é ser um verdadeiro cristão. O autor é o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia, para quem conhece, ele é expert nesse tema, caráter cristão. Então, está aqui, essa é a nova revista, tá? Eu estou falando isso para você, porque eu gostaria que você não ficasse de fora desse maná. Eu gostaria que você não ficasse de fora dessa bênção que eu tenho recebido aqui, e muitos dos irmãos, porque graças a Deus a nossa escola bíblica é bem frequentada, graças a Deus. Eu não queria que você ficasse de fora, eu queria que você fosse abençoado também, no conhecimento e na prática da palavra de Deus. Amém? Então coloca um propósito no teu coração para você frequentar a escola, vai ser bênção para você. Você não vai perder nada, pelo contrário, você vai ganhar, e vai ganhar muita coisa. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos aqui citar alguns textos, mas eu quero ler com vocês um texto muito conhecido, aleluia, no livro de Gênesis, aleluia, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 26, amém? O livro de Gênesis é fácil de achar, né, gente? É Gênesis e Apocalipse, né? Quem tiver uma dificuldade para essa Gênesis e Apocalipse, tem que pedir a Deus misericórdia. Gênesis é o primeiro livro, Apocalipse é o último. Guarda isso que você, pelo menos o livro de Gênesis e Apocalipse, você vai conseguir achar com bastante facilidade. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26, vai nos contar a história da criação do homem. Eu queria que você não perdesse nenhum detalhe, eu queria que você prestasse atenção naquilo que Deus vai nos falar nesta noite. Nesse versículo, vai nos contar a história, o relato de como Deus criou o homem, de como Deus criou o ser humano. Antes de você ler, eu queria que você não lesse antes de mim, tá? Me espera para ler, queria que você olhasse para mim, porque nós aprendemos na escola, nas faculdades, em muitos lugares, que o homem, ele é um animal racional. Nós aprendemos que a única diferença
que nós, seres humanos, temos dos animais é que nós pensamos, enquanto que os animais não pensam. Isso é uma grande mentira. Isto é uma grande mentira. Porque Gênesis 1:26, a Bíblia vai dizer assim: façamos o homem à nossa imagem. O homem é a imagem de quem? De Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é semelhante a quem? A Deus. Conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Veja bem, quando Deus faz os animais, quando Deus cria os animais, Deus simplesmente fala, e esses animais surgem, aparecem. Quando Deus cria o homem, Deus ele tem um pouquinho de trabalho, porque ele lança a mão do pó da terra, e ele cria o homem do pó da terra. E a Bíblia vai dizer que o que ele fez com o homem, ele não fez com nenhuma outra criatura. Ele sopra em sua narina o fôlego de vida. Ele sopra, ele disse, aleluia, e eles tornaram-se alma vivente. A Bíblia vai dizer que nós, seres humanos, nós somos bem diferentes, e é ridículo até comparar o ser humano com os animais, porque a Bíblia vai dizer que nós, seres humanos, nós somos um espírito, que possuímos uma alma, e que habitamos num corpo, aleluia. Os animais, eles não possuem isto, aleluia. Os animais, aleluia, eles são apenas um corpo, aleluia, visível, que tem um fôlego de vida. 1 Tessalonicenses vai falar sobre isso, que nós, aleluia, somos espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo, louvado seja Deus. Por isso nós somos iguais a Deus, aleluia. E Deus vai dizer, em Gênesis 26, Deus vai nos trazer uma revelação fantástica, e é sobre isso que eu quero ministrar nesta noite, aleluia. Não apenas sobre a criação do homem, que nós já estamos carecas de saber, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que quando Deus cria o homem, Ele cria com um propósito. Quando Deus cria o homem, aleluia, Ele tem um alvo a alcançar, Ele tem um objetivo. E Ele vai dizer, aleluia, aleluia, que o homem dominaria sobre toda a terra. Toda a terra. Deus vai dizer, aleluia, e domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado e sobre toda a terra. É importante perceber isso. Deus cria o homem com capacidade para reinar sobre a terra, aleluia. É importante lembrar que a autoridade, ela não é imposta. Veja bem, a autoridade não é imposta. Veja bem, aleluia, quando Deus fala que a mulher, ela deve ser submissa ao marido, não é o marido que chega para a mulher e diz assim, olha, ou tu me obedece, ou então, ele não impõe. Quem tem autoridade não impõe autoridade. A Bíblia vai dizer que nós devemos nos submeter às autoridades constituídas. Então vejam bem, aleluia, é Deus que está dizendo, submetam-se à autoridade.
Não é a autoridade que vem sobre nós e diz, você tem que se submeter a mim. Então, a submissão, a sujeição, aleluia, não vem daquele que tem autoridade. A sujeição vem daquele que submeteu, e no caso é Deus. A mulher se submete ao marido, não porque ele o obriga a fazer assim, mas porque Deus disse que ela deveria fazer assim. Aleluia. Porque quem tem autoridade não impõe. Ele simplesmente recebe a submissão como algo espontâneo. Louvado seja Deus. E Deus, Ele diz, olha, a terra irá se sujeitar a você. Deus determinou isso, que os animais fossem sujeitados por Adão e Eva. Deus determinou que, aleluia, Adão e Eva dominasse sobre a terra e sobre tudo que a terra e na terra existia. Agora, queridos, aleluia, o primeiro paradigma nós já quebramos. Quebramos o paradigma de que o homem é um animal. Ele não é um animal. Esse é o primeiro paradigma que você tem que esquecer. E de achar que a diferença entre você e um cachorro é porque você pensa e o cachorro não. Não é. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Você é um espírito. Você tem uma alma. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a alma no ser humano é aquela parte que nos capacita a ter um relacionamento na horizontal. Na horizontal. Eu me relaciono com as pessoas, você se relaciona com as pessoas através da sua alma. Aleluia. É na alma que nós adquirimos conhecimento. Aleluia. Quem é professor de matemática, o conhecimento de matemática está na sua alma. Quem ter uma outra profissão, seja ela qual for, médico, engenheiro, esse conhecimento está inserido na alma. É na alma que estão as emoções. É na alma que estão os sentimentos. Tanto é que quando alguém adoece, Davi disse que a alma dele estava sofrendo, a alma dele padecia. Louvado seja Deus. Então, na alma, é com a alma que nós nos relacionamos com a natureza criada. É com a alma que a gente se relaciona com os animais. É através da alma que a gente tem contato com as plantas, com a vegetação. Aleluia. É através da alma. Louvado seja Deus. Aleluia. E o Espírito, louvado seja Deus, o Espírito é a parte eterna. O Espírito é aquela parte que nos capacita a ter um relacionamento na vertical, com Deus. Aleluia. Nós nos relacionamos com Deus através do Espírito que está em nós. E vou falar uma coisa para vocês, aleluia. O Espírito, ele nunca morre. O Espírito nunca morre. Por quê, pastor? Aleluia. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus não morre, Ele é eterno. O Espírito vai continuar existindo, seja no céu ou no inferno. Ele não vai ter fim. Glória a Deus. Então, aleluia. A Bíblia vai nos dizer que aqueles que viverem em pecado, eles serão lançados no lago de fogo. E lá, eles sofrerão castigo eternamente. Eles não acabarão. Eles não terão um fim. Como também aqueles que forem resgatados por Jesus, que tiverem os seus pecados perdoados por causa da sua fé, eles viverão eternamente com Deus.
Então, ou seja no céu, ou seja no lago de fogo, o Espírito nunca terá fim. Ele sempre viverá. Ele sempre existirá. Você está entendendo isso? Aleluia. Os anjos, eles são espíritos. Os anjos são espíritos. Aleluia. Sejam eles anjos bons ou anjos maus. Os anjos, eles foram criados por Deus, e a Bíblia vai dizer no livro de Salmos que os anjos são magníficos em poder. Repita comigo: magníficos em poder. Os anjos são magníficos em poder. Aleluia, aleluia. E eu quero te lembrar, aleluia, que Satanás, ele era um anjo de luz. Eu quero te lembrar que Satanás, ele era chamado Lúcifer, e ele estava com Deus. Ele habitava com Deus, lá no terceiro céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era, aleluia, um anjo protetor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai nos informar que houve corrupção em Lúcifer. A Bíblia vai nos dizer que Lúcifer começou a ter um sentimento e um desejo nocivo. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que quando isso acontece com Lúcifer, ele queria ser, eu já vi gente dizer que Lúcifer queria ser maior que Deus. Não existe nada maior que Deus. Como que ele queria ser maior que Deus se não existe nada maior que Deus? Ele queria ser igual a Deus. Glória a Deus. Ele queria ser igual a Deus. Aleluia. Então, quando Deus cria o homem, Deus diz para Adão: Adão, guarda a terra, guarda o jardim, guarda, Adão, guarda. Mas pastor, ali era um paraíso. Adão tinha que guardar de quê? Adão tinha que guardar de quem? Eu vou dizer para vocês. Quando Lúcifer se rebelia contra Deus, aleluia, Deus expulsa Lúcifer do céu. Mas pensa você que Lúcifer saiu de bom grado? Pensa você que Deus falou: Lúcifer, eu quero que você vá embora, e ele pegou os trapos dele e foi embora? A Bíblia vai dizer que houve batalha no céu. Batalha. Lúcifer deve ter falado: eu até vou sair, mas vai ter que me tirar daqui. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aleluia. E quando isso acontece, às vezes a gente pensa que Lúcifer, Satanás, ele tão somente perdeu o seu poder pelo fato de ter sido expulso do céu. Não. Satanás, ele continua sendo um anjo magnífico em poder. Ele não perdeu o seu poder, ele perdeu a luz, ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu a beleza, ele perdeu a glória, ele perdeu a unção. Aleluia. Então a Bíblia vai nos informar que Miguel, que também é um anjo, ele luta contra Satanás e os seus anjos. Houve guerra no céu. É bom você entender isso, porque Deus, ele teve que chamar os seus soldados para mandar Satanás embora, para tirar Satanás dali. Veja bem, Deus é magnífico demais, Deus é grande demais, Deus é poderoso demais. O Criador não vai expulsar uma criatura, ele chama uma criatura para expulsar outra criatura. Ele chama Miguel, anjo criado, para expulsar Lúcifer, anjo criado. Ele é grande demais. Você acha que o presidente Temer vai sair de Brasília para vir prender
um marginal que assaltou o trem e levou a bolsa de alguém? Você acha que o juiz do Supremo Tribunal Federal vai fazer isso? Ele manda alguém fazer. Ele manda alguém fazer. Ele é grande demais para isso. Deus fez isso. Chamou Miguel. E Miguel, através de batalha, vence Satanás. Vence os anjos que estavam com ele e os expulsa do céu. Até aí você está entendendo? Então agora Satanás está na terra. Ele não está mais no céu. Então o Senhor, quando cria Adão, ele diz: Adão, domina a terra, guarda a terra, guarda o jardim. Adão era um guarda. Guardar de quem? Satanás. Havia autoridade e poder em Adão para não ter problemas com Satanás, para expulsar Satanás sempre que necessário, porque Deus assim fez. Ele expulsa Satanás e ele cria o homem, e ele não se preocupa, porque ele entrega ao homem toda a autoridade de que o homem precisava para lidar com essa situação. Louvado o nome do Senhor, aleluia. Então, Adão, ele perde essa autoridade, a autoridade sobre Satanás, a autoridade sobre a terra. Adão, ele perde quando Adão desobedece a Deus. Adão perde essa condição, essa posição de autoridade, quando ele não ouve a Deus, quando ele não se submete a Deus. Uma coisa interessante frisar é que só tem autoridade aqueles que se submetem às autoridades. Só tem autoridade aqueles que se submetem às autoridades constituídas. Louvado seja Deus. Abrindo um parênteses, um tempo atrás, nós vimos o fato de um pastor ser preso, acusado junto com o seu grupo de estar pinchando. E ele pinchava, ele dizia não à Constituição, ele dizia Constituição, não. Ele dizia leis, não. Ou seja, não me submeto à Constituição, não me submeto às leis. Ele está errado, porque a Bíblia vai dizer que devemos ser sujeitos às autoridades. Ele está errado. Isso é fanatismo. Isso é fanatismo. Aleluia. E só tem autoridade quem se submete às autoridades. Louvado seja o nome do Senhor. Então Adão, ele perde essa autoridade. Aleluia. Aleluia. E ele é expulso do jardim do Éden. Aleluia. E por causa disso, quando você lê o Antigo Testamento, fica comigo. Quando você lê o Antigo Testamento, você percebe que ninguém tinha poder, autoridade para expulsar um demônio. Ninguém no Antigo Testamento tinha autoridade sobre Satanás, porque Adão perdeu essa autoridade. Davi, pelo Espírito de Deus, tocava o seu instrumento, louvava ao Senhor, e por causa da unção e por causa do Espírito Santo que estava em Davi, o diabo se retirava de Saul, mas ele não expulsava. Você não vê no Antigo Testamento uma pessoa expulsando Satanás. Por quê? Porque não havia autoridade. O que você vê, aleluia, é a Bíblia dizendo, a terra jaz no maligno. O que você vê é a Bíblia dizendo, é Jesus falando, o príncipe deste mundo, a terra jaz no maligno. Por quê? Porque a terra jaz no maligno. Não havia defesa contra as ciladas de Satanás, porque Adão assim perdeu. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Adão peca, Satanás tinha um plano, veja bem. Satanás, ele sabia que
quando ele pecou, ele foi, primeira sentença que ele recebeu, ele foi expulso do céu. Ele perdeu a glória de Deus e ele foi expulso do céu. Primeira sentença. A segunda sentença seria uma sentença futura, mas já estava decretado que ele seria lançado no lago de fogo e enxofre e ficaria lá para sempre. Esta foi a segunda sentença. Sem volta, sem mudança. Quando Satanás faz o homem pecar, Satanás tinha convicção de que assim como Deus usou com ele de justiça, assim como Deus agiu com ele, Deus agiria com o homem. Ele tinha convicção que com o homem não seria diferente. Deus o expulsaria do jardim e Deus o condenaria à perdição eterna. Aleluia. E eu posso imaginar a curiosidade de Satanás em derredor, observando a conversa de Deus com Adão e Eva, aleluia, esperando tão somente que a sentença fosse decretada, porque ele tinha convicção, aconteceu comigo, vai acontecer com eles também, aleluia. Só que Deus diz assim: olha, mulher, Eva, olha só, da semente da mulher, da tua semente, nascerá um que vai pisar a cabeça da serpente. Deus agora faz diferente. Deus, ele expulsa Adão e Eva do paraíso, mas ele não decreta a derrota final deles. Pelo contrário, ele diz: olha só, vai haver regeneração, vai haver conserto, vai haver mudança. Deus cobre a nudez de Adão e Eva, aleluia, aleluia, aleluia. E agora Satanás passa a viver uma vida complicada, uma vida preocupada, aleluia. Por quê? Aleluia, porque ele ouviu Deus dizer que viria alguém que nasceria de uma mulher, e esse alguém seria o seu fim, seria a sua derrota. E eu quero lembrar que até então a mulher ainda não tinha filho. E aí eu posso imaginar Satanás olhando para Eva e de repente Eva engravida. E o inferno inteiro preocupado, dizendo: olha lá, a barriga dela está crescendo. O que será que tem ali dentro? E vem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 9 meses. O diabo está preocupado, porque quando Deus faz uma promessa, ele cumpre. Ele disse: da barriga da mulher. E agora nasce o primeiro filho. Não foi aquele. Nasce o segundo. Também não foi aquele. E vai nascendo. E vai nascendo. E vai nascendo. E o diabo não sabe. O diabo não sabe. Quem será a mulher? O diabo não sabe até então, aleluia, quem seria esse ser que nasceria de uma mulher, que seria a sua destruição. E ele vive muito preocupado durante todo esse tempo. Aleluia, aleluia. Isaías capítulo 61, não precisa abrir, vai nos dizer, aleluia, que Jesus, ele foi ungido. Porque milhares e milhares de anos depois de Adão e Eva, uma virgem chamada Maria, ela engravida, e ela tem um filho, louvado seja Deus. E esse filho nasce, esse filho cresce, e eu quero que você entenda, que até os 30 anos de idade, aleluia, Jesus não tem nenhum tipo de confronto com Satanás. Até os 30 anos de idade, aleluia, você não vê Jesus expulsando demônio nenhum, aleluia. Sabe por quê? Porque ele ainda não havia sido ungido, ele ainda não havia sido capacitado pelos céus.
Então, quando ele chega lá no Rio Jordão para ser batizado por João Batista, Jesus está ali, aleluia, e ele é batizado por João. A Bíblia vai dizer que vem uma pomba, o Espírito na forma de uma pomba, e desce sobre ele, aleluia, e o unge. A Bíblia vai dizer que uma voz vinda do céu disse: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E a Bíblia vai dizer que depois desta unção, Jesus é levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado por Satanás. Aleluia. Até então, Jesus ainda não tinha nenhum embate com o inferno. Até então, Jesus não tinha tido nenhum confronto com Satanás. Mas depois da unção, Jesus vai para o deserto e o diabo o tenta durante 40 dias. Aleluia. E na unção e na autoridade, Jesus vence Satanás. E Isaías 61 diz que ele veio abrir os olhos dos cegos. Ele veio abrir as prisões dos presos. Ele veio, aleluia, dar óleo de alegria, ao invés de espírito angustiado, aleluia. Ele veio desfazer as obras do diabo. É meia dúzia de glória a Deus, mas eu acredito que isso vai melhorar. Eu acredito que isso vai melhorar. E quando Jesus sai do deserto, Jesus ele chama apóstolos, aleluia. E a Bíblia vai dizer, lá em Mateus, no capítulo 10, que ele dá autoridade aos seus apóstolos. Olha, Jesus dá autoridade aos apóstolos. E quando os apóstolos recebem essa autoridade, os próprios apóstolos, que até então eram, podemos dizer, fracassados em relação a Satanás, eram pessoas que tinham medo da ação de Satanás, eles saem e eles agora sujeitam os demônios, eles agora expulsam os demônios. E lá em Lucas 10, versículo 17, tem uma passagem tremenda, que Jesus, após ungir, após dar autoridade aos apóstolos, ele agora chama 70 pessoas, 70 homens, e a Bíblia vai dizer que Jesus envia aqueles 70. A Bíblia não diz que Jesus lhes deu autoridade, mas a Bíblia vai dizer que ele envia os 70 para pregar. E quando aqueles homens voltam da sua viagem missionária, eles voltam alegres, eles voltam contentes, aleluia. E quando eles voltam, desculpa, relatando o que tinha acontecido. E eles dizem: Senhor, até os demônios se nos sujeitam. Senhor, pelo teu nome, até, não era só os demônios que se sujeitavam, as doenças se sujeitavam. Eles diziam: câncer sai, e o câncer saía, doença sai, seja curado, e acontecia. Mas a coisa que mais trouxe estranheza para eles é que os demônios eram submissos a eles. E eles voltaram alegres, e eles disseram: Senhor, até os demônios nos são sujeitos pelo teu nome, aleluia. E aí Jesus fala uma coisa interessante, que às vezes parece que está fora de contexto. Ele diz assim: eu vi Satanás caindo do céu com grande ira, como um raio caindo do céu. Veja bem, Jesus não está falando que Satanás está caindo do céu naquele momento, naquele instante. Ele está dizendo: houve um momento em que eu estava no céu com o meu pai, quando Lúcifer se rebela contra ele, e o meu pai manda Miguel expulsá-lo do céu, e ele cai do céu como um raio. É isso que Jesus está dizendo. Apocalipse fala sobre isso. Ele caiu do céu como um raio. Mas aí Jesus vai dizer assim: eis que vos dei autoridade. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Algumas Bíblias vão dizer poder, mas eu prefiro autoridade.
Autoridade é diferente de poder, poder é diferente de autoridade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um guarda de trânsito, ele não tem poder, mas ele tem autoridade, porque ele levanta a mão, ele apita e os carros param. Ele não tem poder para parar o carro, segurar o carro e dizer, você não vai andar. Ele não tem esse poder, mas ele tem autoridade, porque por trás dele existe alguém que lhe concedeu autoridade, e ele usa essa autoridade, e as pessoas têm que obedecer. Aleluia. Jesus disse, eis que vos dei autoridade para pisar, repita comigo, pisar. Dá um pisão aí no chão, um pisão. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nenhum mal se vos fará. Quando eles foram, a Bíblia não diz que Jesus lhes deu autoridade, mas Jesus lhes deu autoridade, porque quando eles chegaram lá, os diabos, o demônio, se sujeitavam a eles. Quando eles voltam, Jesus diz, eu vos dei autoridade, passado. O verbo dar no passado, eu vos dei. É por isso que os demônios são sujeitos a vocês. Por quê? Porque eu vos dei autoridade. Para pisar. Eu vos dei autoridade para sujeitar. Eu vos dei autoridade para destruir. Eu vos dei autoridade para desfazer as obras do diabo. Mas aí, a outra parte do versículo diz assim, mas não vos alegreis por isso. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ei, preste atenção, Jesus não está dizendo que você não deva usar a sua autoridade. Jesus não está dizendo, aleluia, que você deve abrir mão da sua autoridade. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, olha, muito mais importante de que ter autoridade é ser salvo. Muito mais importante de que exercer autoridade é ser filho de Deus. Ele está dizendo assim, olha, se alegrai-vos antes, ou alegrai-vos mais ainda, porque o vosso nome está escrito, aleluia, no reino dos céus. Mas isso, Jesus não está dizendo que não devamos usar autoridade, pelo contrário, ele disse, eis que eu vos dei autoridade para, não é para guardar, a autoridade não é para guardar, a autoridade não é para colocar na gaveta, a autoridade é para fazer alguma coisa. E Jesus disse, para quê? Ele disse, é para pisar. A autoridade é para pisar. A autoridade é para destruir o poder de Satanás. Você pode dizer glória a Deus? Mas aí ele disse, não vos alegreis por isso. Por quê, pastor? Porque um dia você não vai precisar mais dessa autoridade. Porque um dia, aleluia, quando todas as coisas tiverem fim, quando Satanás estiver preso e lançado no lago de fogo, quando o mundo tiver sido, aleluia, destruído, e você habitar num novo corpo, numa nova terra, e você viver, aleluia, num paraíso onde não haverá mais dor, mais tristeza, mais inimigos, você não precisa mais de autoridade. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, a autoridade é para agora, aleluia, os dons espirituais são para agora, aleluia, aleluia, vai ter fim, vai acabar, não vai existir mais. É por isso que Jesus disse, não se apeguem a isso, se alegrais porque vocês são filhos de Deus. Porque pelo o fato de ser filho de Deus, significa vocês vão morar com Deus eternamente. O que vai durar eternamente é esta verdade. O que vai durar eternamente é esta verdade. Porém, a autoridade foi concedida para algo. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, Ele não mandou os seus discípulos pregar, ou seja, Ele não mandou os seus discípulos para a guerra, sem antes eles dar as armas. Ele disse, vocês vão à guerra, mas eu vou dar as armas para vocês, eu vou dar autoridade.
Lembra que Satanás, ele não saiu do céu sem batalha? Ele não saiu do céu sem antes brigar? Eles foram criados para isso. Os anjos são guerreiros. Eles foram criados para guerrear. Eles não saíram sem guerra. E Jesus sabe que aqui, Satanás não vai abrir mão daquilo que ele acha é dele, sem brigar. Ele vai brigar. Você lembra que Jesus falou? Ninguém pode entrar na casa do valente sem antes amarrar o valente e assim tirar os seus bens. Você lembra que Jesus disse isso? Jesus está dizendo, olha, Satanás é valente. Ele é um guerreiro. E ninguém pode achar que vai entrar na casa dele sem briga. Vai entrar na casa dele sem guerra, sem batalha. Ninguém pode achar isso. Aleluia. Tem que amarrar o valente, ou seja, tem que vencê-lo. E aí você vai tirar os seus bens. Aleluia. Mas Jesus disse, eis que eu lhes dei autoridade para pisar. Para pisar serpentes e escorpiões, que são demônios, e toda a força do inimigo. Diga graças a Deus. Aleluia. Pastor, será que eu tenho autoridade? Algumas pessoas perguntam, será que eu possuo essa autoridade? Deixa eu te dizer uma coisa. Todo filho de Deus, Jesus nasceu da barriga de uma mulher, não foi? Foi ou não foi? Quem é que nasceu da barriga de uma mulher? Opa! Quem é que se tornou filho de Deus? Jesus é filho de Deus, não é? Muito bem. Deixa eu te dizer uma coisa. Todos aqueles que são filhos de Deus têm autoridade sobre Satanás. Ide por todo mundo, estes sinais seguirão os que creem no meu nome. Vocês expulsarão os demônios. Estes sinais seguirão aqueles que... Só basta crer. Só basta acreditar, tem que crer. Se você crer, você tem autoridade. Diga graças a Deus. Aleluia, aleluia. Amados, o processo que o diabo usa é intimidação. Satanás gosta de intimidar as pessoas. A Bíblia vai dizer que ele ruge como um leão. Quem é que não tem medo de um leão? Diz que o rugido de um leão se ouve a mais de 5 quilômetros. Quem é que não tem medo? Ele ruge como um leão, ou seja, ele imita o leão, mas ele não é um leão. Então ele usa a intimidação. Ele quer te intimidar, aleluia. Mas você quer ver uma coisa? Satanás fica endemoniado quando ele sabe que um crente descobriu que tem autoridade sobre ele. Vocês não entenderam? O diabo fica endemoniado, irmãos, quando ele sabe que o crente descobriu que tem autoridade sobre ele. Só que nós observamos pessoas de todas as denominações, pessoas que ficam andando de um lado para o outro, querendo solução contra os demônios. Pessoas que ficam andando de um lado para o outro, procurando ajuda contra Satanás. Pessoas que têm medo do diabo. Aleluia. Jesus disse, esses sinais seguirão aqueles que creem. No meu nome vocês vão expulsar os demônios. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, você pode até orar, mas você também precisa resistir ao diabo. Você sabe o que é resistir? É batalhar. Resistir é declarar guerra. Sabe?
Você chegar numa casa, botou o pé na varanda, você dizer: Satanás, aqui estou eu. E olha só, esse lugar é muito pequeno para nós dois, alguém tem que sair. E esse alguém é você. Rafa surrequerevas. Cheguei, diabo. Eu cheguei. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não tenho medo de você. Agora, você tem medo de mim. Satanás, eu sei quem você é e eu sei quem eu sou, aleluia. Eu sei a autoridade que está sobre mim. Eu sei. Aleluia. Aleluia. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Queridos, Jesus veio. Ele assumiu a autoridade, ele deu autoridade, e agora quem desfaz as obras do diabo sou eu e você. Jesus não vem aqui para desfazer as obras do diabo, sou eu e você. Quando você olha, e você que tem um espírito, você tem discernimento, você olha uma circunstância, você olha a vida de alguém, você percebe que tem a mão do diabo, o que é que você faz? Você vai orar? Não, você vai dizer: Satanás, eu te ordeno, tira as tuas patas daí. Tem uma obra de Satanás, desfaça no nome de Jesus. Alguém está preso, liberte-o em nome de Jesus. O diabo tem trabalhado durante muito tempo para cegar os teus olhos, para que você não enxergue. O Deus deste século cegou o entendimento de muitos, para que não lhe resplandecesse a glória do Evangelho. E parte da glória do Evangelho é a autoridade que Jesus nos deu contra Satanás. Mas o diabo não quer que você enxergue isso. Ele não quer que você creia nisso. Porque o dia que você crê, você vai se transformar numa bomba atômica contra ele. Ele não quer que você creia. Ele quer que você tenha medo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Deus não nos deu um espírito de temor, não, mas um espírito de ousadia. Não é um espírito de medo, mas é de ousadia. Queria que os músicos se preparassem, por favor. Levante-se como soldado. Um dia Josafá estava sendo ameaçado por um grande rei. Ele foi orar ao Senhor, e o Senhor disse assim: Josafá, nessa guerra você não tem que pelejar. Levante. Você pensa que é você que vai sair no tapa com Satanás? Você pensa que é você que vai pegar uma espada e vai dar espadada no diabo? Não. Você só vai usar a autoridade. E ele está obrigado a se submeter a você no nome de Jesus. Obrigado. Deus precisa levantar um exército aqui. Deus precisa levantar um exército aqui neste lugar. De soldados corajosos. De soldados que creem. De soldados que vão lançar mão às armas, a autoridade que o Senhor Jesus nos deu. Fique de pé, por favor. Remanasso requerevas. Diga: eu sou um soldado. Soldado de Cristo. E eu não posso perder. Diga: eu não vou perder. Diga: Satanás, sai da minha frente. Deus vai te tocar nesta noite. Deus vai te tocar nesta noite.